E aí, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos estar aqui lendo mais um capítulo do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Estamos agora entrando para o capítulo 14. Vamos estar aqui buscando não tocar o que é temporal em você, que é para esse tempo, mas com uma leitura que é para tocar o que é eterno dentro de você, né? Essa leitura toca dentro de mim. Uns dias sem ler aqui o livro por conta de algumas situações que tive que resolver, mas aqui volto na leitura, né? E que Deus abençoe aí a tua audição aí junto com a leitura aí através de vídeo. Eu nunca tinha feito assim dessa maneira, ler um livro para outras pessoas, tá? Para eu ler mais uma vez ele e ler um livro para que outras pessoas se interessem a ouvir um livro, não é? Então vamos lá. Esse é o capítulo 14. E aqui diz aqui, edificando um império para Deus. Vamos descobrir o que é edificar um império. É um título assim um pouco pragmático, né? Como edificar um império, a qual sabemos que para Deus se trata de reino, né? Então vamos ler aqui. Naquele dia, na estrada de Damasco, Saulo tivesse encontrado um pregador, tivesse um sermão. Ninguém nunca mais teria escutado falar dele. A estratégia de Jesus aqui para alcançar Saulo, né? Se tivesse um pregador encontrado ele, pregado para ele, falado um sermão dizendo que o quanto seria bom se ele tivesse convertido e tal para Deus, né? Ele ia ouvir com atenção porque ele era educado. Talvez não ouviria até o final, mas aprove que Jesus, com a sua infinita bondade e estratégia, se não fosse ele pessoalmente lá falar com Saulo, o determinado Saulo, que fazia tudo da maneira que era para Deus, né? A obra que ele fazia era para Deus. Ele matava em nome de Deus. Mas ele se encontrou com Cristo. Às vezes podemos nos esquivar dos pregadores e de ouvir sermões, e muitas vezes o conseguimos. Mas não há como fugir de um encontro com Cristo. E naquele instante, sua filosofia de vida teve um confronto com a própria vida. O zelote, religioso e exaltado, encontrou-se com aquele que batiza com fogo. E, em grande consequência disso, passou por uma transformação radical. E a civilização tomou novos rumos. Ó Senhor, aproverá a ti fazer o mesmo de novo? Embora até aquele dia ele fosse aos próprios olhos um impecável, rígido e legalista fariseu. Pouco depois ele passou a se apresentar como o principal dos pecadores aos olhos de Deus. A mudança, né? Uma convergência perfeita. Houve realmente, verdadeiramente uma metanoia. E isso não nos espanta, pois ele foi para a igreja recém-nascida, o que Herodes foi para o Cristo recém-nascido, transformando o negro inferno em um desespero de trevas ainda mais densas. Aquele que já teve uma experiência com Deus nunca será dissuadido por argumentação humana. Pois uma experiência com Deus
que custa alguma coisa vale muito e realiza uma obra em nós. O que Paulo vivenciou naquele dia não foi um experimento, foi uma experiência. Contudo, aquele seu encontro com o Senhor naquele dia deve ter sido, além de transformador, bastante aterrador. Ele teve uma visão de Deus que o cegou, pois foi mais resplandecente que o sol. A partir daquele instante, Paulo se tornou cego para todas as honras terrenas. Aquele que honram a ti, Senhor, nunca me honrarão, disse F.W.H. Meyer. O confronto de Saulo com Cristo primeiro estraçalhou o seu sonho de glórias intelectuais e aniquilou seus prospectos para a vida terrena. Depois, já vencido, ele desce mais um degrau para entrar em outra batalha com Deus. O desvestimento, a desconstrução, a que se submeteu no deserto da Arábia, cujas experiências ele foi proibido de relatar. E de alguma forma esse conquistador de almas para Cristo, com o seu intelecto privilegiado e a sua maravilhosa linhagem, recebeu seu Senhor não apenas como um substituto, mas também como sua vida, numa identificação total com Ele. Morri em Cristo. E todos nós dizemos a mesma coisa com certa leviandade. Além disso, Paulo afirma em um triunfante que Cristo vive em mim. Vamos entender esse fato? Será que se nós dessemos esse mesmo testemunho, nossos amigos o confirmariam ou ririam de nós? Mas esse dedicado servo do Salvador ergueu-se de entre as cinzas do seu ego destruído para ser o Sansão do Novo Testamento, arrancando os portões da história com os ferrolhos e tudo, elevando os estábulos da corrupção asiática com o sangue de Cristo, lavando os estábulos da corrupção asiática com o sangue de Cristo. Que homem abençoado! Depois de obter a paz com Deus, Paulo declarou guerra a tudo que era contra Deus. Primeiro, ele encantou os intelectuais de Atenas com o seu doce e abruptante lançando mão da trombeta de ressurreição, e espantou os atenienses, fazendo com que fugissem assustados com a dureza dessa verdade. Mas o que fazia esse homem rir das difíceis barreiras que enfrentava? Porque morria diariamente? Qual a razão de possuir força inigualável para enfrentar as adversidades que enfrentou? Isso está em 2 Coríntios 11. Que explicação racional se poderia dar para o fato de haver suportado um fardo tão pesado? A resposta não está em nenhuma ideia que possamos ter, mas no bem rígido diário que deixou, onde expõe sua alma. Por mais espantoso que isso possa parecer, ele fez afirmações como: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Pensemos bem nisso. Ele não está afirmando que acredita no nascimento virginal de Jesus, mas diz que crê que ele ressuscitou, embora naturalmente cresce nesses fatos. O que ele diz é que Cristo vive em mim. Antes, ele se encontrava nas profundezas da pecaminosidade. Não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:17. Mas saiu de lá e atingiu o ápice da espiritualidade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que grandiosa transformação de vida! A vida de Paulo foi exemplar.
Ele não era uma placa de sinalização, era um verdadeiro guia. Ouçamos o que ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Filipenses 4:9. Era realmente uma carta viva. Mas a vida dele foi também excepcional. Será que alguém seria tão obtuso a ponto de afirmar que temos a mesma abnegação de Paulo? Parece que a melhor descrição para nós é: cada um desvia pelo seu caminho. E foi excepcional pelo fato de haver escrito tantas cartas e fundado tantas igrejas. Paulo fundou muitas igrejas. Mas vejamos outra vez a lista de adversidades que suportou e que se encontra em 2 Coríntios capítulo 11. Será que ele está querendo mostrar-se mais sofredor que os outros mártires? Ou apresentar as suas qualificações para ser incluído entre os santos? Nada disso. Para ele, a posição, a linhagem e os privilégios são como um refúgio para ganhar a Cristo. E ele o ganhou. Por sua obediência constante, ele se mostrou excepcional em meio ao sofrimento que lhe era imposto por outros. Mas também foi excepcional na oração que praticava por decisão pessoal. Se hoje houvesse mais crentes de oração, haveria também mais pessoas preparadas para o sofrimento. A oração desenvolve em nós o tônus espiritual, mas também nos acarreta mais sofrimento. Dá-nos resistência espiritual e nos faz crescer em santidade. Faz-nos fortes no espírito e traz sobre nós o fogo. Paulo invoca o testemunho do Espírito Santo para atestar sua declaração de que ele preferiria ser anátema para que seus irmãos fossem salvos. Romanos 9:3. Madame Guyon fez uma oração quase idêntica. Davi Brainerd e John Knox também foram homens de sentimentos semelhantes. Quando foi, irmãos, ou onde foi, que já ouvimos uma oração assim? Nossas orações são muito mesquinhas e por isso não obtemos grandes resultados. O princípio que rege a oração é o mesmo da colheita. Se semearmos pouco, colheremos pouco, mas se semearmos com abundância, colheremos abundantemente. O problema é que estamos querendo colher muito sem ter aplicado muito. A vida de Paulo também estava em expansão e, infelizmente, muitos de nós estamos satisfeitos em colher apenas os restos do ministério de outros. Mas o apóstolo não edificou sobre o fundamento de ninguém. Isso prova está em 1 Coríntios capítulo 3:10. Pois sua mente não se achava presa a dogmas, a ponto de tornar-se uma máquina eclesiástica, a remoer incessantemente os ministérios filosóficos. Não, passava horas e horas a especular sobre a personalidade de Daniel. Tampouco foi refugiar-se num laboratório para dissecar verdades espirituais ou rotular cápsulas teológicas. Nem também se punha a congratular-se consigo mesmo por sua capacidade de burilar termos que iriam ser empregados em futuros credos cristãos. E a razão disso é clara como o sol ao meio-dia. Paulo não escreveu nenhuma obra sobre a vida de Cristo. Ele a demonstrou na prática. Sou devedor, Romanos 1,14. E até onde era humanamente possível, ele empenhou sua honra no esforço de saldar esse débito. Espírito Santo, amabilíssimo Espírito Santo, nos dê a capacidade de entendimento de toda e qualquer leitura que nós
fazemos em memorial ou em relação ao que se trata do reino de Deus. Ative em nós o dom de discernir todas as coisas, Senhor. E o preço poderia ser a prisão, pois ele preferia ser o prisioneiro no Senhor por alguns anos do que ver seus irmãos prisioneiros do inferno para sempre. Ele fez uma consagração total, a custo da própria vida. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Gálatas 6,17. Havia se consagrado totalmente a Deus. Cada batida do seu coração, cada pensamento que lhe passava pela mente, cada passo que dava, enfim, todo o anseio da sua alma eram dedicados a Cristo e à salvação dos homens. Ele movimentava as sinagogas, promovia avivamentos ou tumultos, ou um ou outro, e às vezes os dois. E hoje, não vemos mais nenhuma das duas coisas. Embora seus companheiros de avivamento o tivessem deixado, todos me abandonaram. 2 Timóteo 4,16. Ele se apoiou nos braços eternos e prosseguiu. Escapou de um atentado contra sua vida, mas, juntamente com o seu pão de cada dia, ele vivia a morte diária, pois afirmou, dia após dia, morro. 1 Coríntios 15:31. Bendito o sofrimento dele. Ele produziu o fruto do Espírito. Os dons do Espírito Santo operavam nele. Realizavam campanhas evangelísticas pelas cidades e ao mesmo tempo trabalhavam consertando tendas para prover o seu sustento. Meus irmãos pregadores, comparados com ele, nós não parecemos tão sem valor? Houve ocasiões em que ele quase morreu de fome, e no entanto, quando a mesa estava posta, ele jejuava, desejava que todos os homens fossem abençoados, mas era capaz de desejar que ele mesmo se tornasse anátema. Com um viver tão incomum, uma doutrina tão revolucionária, este crente cheio do Espírito Santo, esse que era um espetáculo ao mundo, constitui o equivalente cristão do fanático político do comunismo ateu. Os crentes que se deixam consumir pelo fogo do Espírito Santo são o equivalente humano do átomo fissionado que libera forças cósmicas poderosas. E esse Paulo transformado, extasiado e que em breve seria arrebatado, afirma que todos nós podemos ser iguais a ele. Vejamos o que ele diz quando ele estava presente e o rei Agripe estava na frente dele. Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu, exceto essas cadeias. Ele não diz que gostaria que todos escrevessem como ele escreveu, e nem que todos fundassem igrejas como ele fundou. Nem diz que gostaria que todos agissem como eu agi, mas que fossem tais como eu sou. 1 Coríntios 7:7. E o mesmo Espírito que havia em Paulo pode estar em nós, para que nós, como ele, possamos identificar-nos com Cristo em sacrifício, ainda que não em serviço. E onde isso iria levar-nos, meu irmão, minha irmã? Não sei. Nem anjos e nem homens o sabem. Mas sei
onde isso começa, com uma vida transformada, não uma vida que nós mesmos vivemos, mas aquela que Cristo vive em nós. Paulo viveu de forma gloriosa e morreu em triunfo, porque se identificou com Cristo no sacrifício e no sofrimento. E nós também podemos viver e morrer dessa forma, basta que o queiramos. Martinho Lutero disse uma frase assim: a única fé que salva é aquela que se atira em Deus para viver ou morrer. Como é tão séria esta questão? E esse Paulo transformado, extasiado e que em breve seria arrebatado, afirma que todos nós podemos ser iguais a Ele, que todos nós podemos ser iguais a Ele, se permitirmos que o Espírito Santo nos encha, que verdadeiramente nos converja desta obra humana, onde as riquezas terrenas nos abrem os olhos, mas que nossos olhos espirituais se fecham para os tesouros no céu. Então o que eu peço nesse momento a Deus, ao Espírito Santo, é que abra os meus olhos espirituais, que de uma vez por todas eu veja e entenda o serviço do reino, a serviço do corpo. Devagarinho eu vou indo. Se eu tentasse ir sozinho, eu chegaria mais rápido. Mas a minha vida inteira eu tentei e tento e nunca vou desistir de andar em equipe. E enquanto eu estou lutando para ir em equipe, eu permaneço. Posso até demorar a chegar, tentando formar uma equipe, mas eu vou chegar e vou permanecer. E nesse período de tempo eu vejo muita gente caminhando sozinho. Quando se menos espera, ela caiu. Todo dia eu entrego minha vida ao Senhor. Eu vivo pela fé. Só o Senhor pode acrescentar na minha vida. Só o Senhor pode colocar no meu caminho a vontade dEle. E eu ininterruptamente aguardo pela fé com anseio, tanto na terra como no céu, porque é mais importante para mim que o céu de Yeshua esteja em mim e que eu esteja nele, e as demais coisas ele faz, porque dele e para ele são todas as coisas. E tem uma coisa, tem algo que eu acredito, que só ele pode dar aos que dormem, só ele pode acrescentar aos que têm fé. Então hoje o que eu vivo em Cristo, porque Cristo vive em mim. Deus abençoe cada um.